Apesar da liberdade religiosa concedida hoje pela Declaração dos Direitos Humanos, existem mais de 250 milhões de cristãos em países muçulmanos e orientais sofrendo por causa de sua fé. Nesses países, os cristãos estão sujeitos a severas restrições legais. Christians in India. Uma elevação dos atos de violência dirigidos a cristãos tem sido cotidianamente registrados na Índia e no Paquistão. Porém, a ONU e os órgãos governamentais não divulgam e nem combatem essa perseguição, e nem tampouco a imprensa a divulga. Aos cristãos paquistaneses é oferecido escolher entre a conversão ao Islã ou serem expulsos de onde moram, e se não o fizerem, serão mortos e os seus bens confiscados. Em razão disso, não se vê nenhum cristão falando de sua fé publicamente, porém o fazem em secreto, assim como suas reuniões, pois se o Estado souber, os líderes serão severamente punidos com a morte. Nos países de fé muçulmana é onde ocorrem as maiores perseguições e dificuldades em viver a fé cristã. E depois os países comunistas, como é o caso da Coreia do Norte e da China, que consideram o cristianismo como um perigo para o Estado. Na China, muitos cristãos são obrigados a viverem escondidos na ilegalidade em igrejas caseiras. Na Índia, líderes cristãos são detidos, raptados e intimidados por extremistas hindus. Os convertidos à fé cristã nestes países enfrentam desde repressões a perseguições mais severas e até mesmo o martírio. Igrejas e casas de famílias cristãs são queimadas, pastores são agredidos em público e, lamentavelmente, ocorre de moças cristãs serem violentadas. Porém, a imprensa local e internacional não divulga nada disso. Em 29 de outubro de 2005, na Indonésia, Noviana Maleva estava indo para uma escola cristã com 3 amigas. Elas foram atacadas por 2 muçulmanos jihadistas munidos de facão. Somente Noviana sobreviveu. Nanhata Nayaki tinha 10 anos quando sua casa foi bombardeada por extremistas hindus que procuravam matar cristãos na Índia. James Jeda foi jogado na fogueira por 2 soldados no Sudão porque recusou-se a renunciar a Jesus Cristo como seu Deus e Senhor de sua vida. Em agosto de 2008, em Orissa, na Índia, um tumulto anticristão atacou 300 vilas. Mais de 50 cristãos foram espancados até a morte, esquartejados ou queimados vivos. Os ataques deixaram centenas de cristãos desabrigados. Muitos estão desaparecidos.
Outros encontram-se escondidos na floresta. Todos os anos, a ONG cristã Missão Portas Abertas divulga a classificação de países por perseguição, para focar a atenção do mundo nos lugares onde a liberdade cristã é restringida. Conheça agora os 10 países mais intolerantes da lista de 2010. Uzbequistão. Aqui é ilegal falar de Jesus às pessoas ou importar material cristão. As campanhas publicitárias contra os cristãos são amplamente divulgadas e muitos são forçados a deixarem suas casas devido às ameaças feitas pelas comunidades islâmicas. Muitos cristãos são presos e multados, líderes são interrogados e sofrem abuso físico e mental em delegacias. Nestes casos, a arma mais eficaz dos governos é utilizarem o parente próximo a fim de convencer o cristão a abandonar a sua fé. E quando os cristãos não cedem, são usados atos de violência para pressioná-los à conversão ao Islã. Outro sinal de opressão é o fato das autoridades usarem os meios de comunicação para difamarem os cristãos. Em maio de 2008, foi exibido na televisão um documentário chamado Nas Garras da Ignorância. Nesse filme, os cristãos são retratados de modo negativo, identificados como seitas e descritos como satanistas. Cristãos ativos na igreja foram acusados de usarem drogas para atraírem pessoas ao cristianismo. O documentário foi reprisado várias vezes, mais recentemente em setembro de 2009, e já foi lançado em DVD. O impacto foi intimidador e causou sentimentos anticristãos na população. Apesar da perseguição, a igreja no Uzbequistão continua a crescer. Muitos cristãos procuram outras formas de pregar o evangelho, onde eles não se exponham e sofram diretamente a repressão. Eles enfrentam muitos obstáculos, por exemplo, a pregação e o louvor na língua local são proibidos e as comunidades não podem obterem o registro. Sem ele, as reuniões então passam a ser ilegais. Laos. Os cristãos dessa nação estão sob a vigilância restrita do governo. As comunidades aplicam pressão severa a qualquer pessoa que abandone o culto aos espíritos malignos. Os cristãos são desprezados na família e nos vilarejos. Aqueles que renunciam o culto aos espíritos sofrem grande pressão social. Algumas vezes, os cristãos são detidos e muitos experimentam abuso físico e emocional para renunciarem à nova fé. Em 2009, alguns cristãos foram mortos e outros foram detidos sem julgamento. Mauritânia. Converter-se ao cristianismo é proibido aqui. O governo tem aumentado a pressão sobre os cristãos através de ameaças de prisão ou morte, tentando eliminar a presença e o impacto do evangelho, limitando a liberdade de religião, proibindo a impressão e distribuição de materiais religiosos não islâmicos e a evangelização de muçulmanos.
Islamismo é a religião estatal. Ninguém tem a permissão de se converter a outra religião. Desobedecer essa regra acarreta oposição severa por parte das autoridades e extremistas e até ao martírio. Pregar a muçulmanos é proibido. Os que se convertem encontram a oposição das autoridades e também de grupos extremistas, que ameaçam os apóstatas do islamismo à morte se não se retratarem. Afeganistão. Nessa nação, os cristãos têm que viver escondidos. Quando são descobertos, perdem a família, a casa e o emprego. São espancados, presos e, por fim, até assassinados. A pressão da família e da sociedade é ainda imensa. Quem não esconde sua conversão ao cristianismo é ameaçado de morte pelos próprios parentes. As ameaças têm o objetivo de trazer angústia, medo e de forçá-los a renunciarem à nova fé. Em alguns casos, os novos recém-convertidos são hostilizados e há casos de sequestro. Além disso, eles enfrentam discriminação na escola, no trabalho e nos serviços públicos. Consequentemente, muitos não expressam publicamente sua fé em Cristo, nem se sentem seguros para se reunirem com outros irmãos. E quando o fazem, é em total sigilo absoluto. Maldivas. Todos os cidadãos são obrigados a abraçarem o Islã. Se alguém se converter a outra religião, enfrentará a perda da cidadania. O governo acredita que essa lei severa promove a unidade nacional e mantém o controle nas ilhas. Esse é o país menos evangelizado do mundo.